Você já se perguntou até onde pode ir o peso de um segredo? Clara sempre teve uma relação distante com sua avó, mas quando ela herdou uma boneca antiga, algo mudou. Aquela boneca, com seu sorriso enigmático e olhos vazios, começou a envelhecer. Não de maneira natural, mas com uma estranha intensidade, refletindo algo muito mais sombrio. A cada dia, ela parecia mais viva. Ao se aprofundar no mistério, Clara se viu em uma espiral de pesadelos e revelações, forçada a confrontar um passado que não sabia que carregava. A boneca não era apenas um brinquedo, era a porta para um mal ancestral que havia sido enterrado, mas nunca destruído. E agora, ela tinha um preço. Clara precisava encontrar uma maneira de romper o ciclo antes que fosse tarde demais, antes que o mal a consumisse completamente. Em cada pedaço de porcelana quebrada, um pedaço de sua própria dor era refletido, e a única solução era enfrentar a verdade que por tanto tempo esteve escondida. Se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nos contar sobre seus relatos e de onde está assistindo. O sol estava se pondo enquanto Clara estacionava o carro em frente à antiga casa da avó. O lugar era como uma cápsula do tempo, intocado pelo mundo moderno. O jardim desleixado, o portão rangendo e as cortinas desbotadas no andar de cima. O cheiro familiar de madeira envelhecida e lavanda pairava no ar, trazendo um misto de conforto e desconforto. Clara havia deixado aquela cidade anos atrás, determinada a nunca mais voltar. Mas agora, o falecimento repentino de sua avó, Dona Amélia, a trouxera de volta. Clara sempre admirara a força da avó, mas sabia pouco sobre sua vida pessoal, já que a matriarca evitava tocar no assunto. A leitura do testamento ocorreu no dia seguinte, em um escritório abafado e cheio de papéis amarelados. Clara ouviu com atenção enquanto o advogado listava os bens deixados para os familiares. Nada parecia fora do comum, até que chegou a sua vez. E para Clara, a única neta, deixo minha boneca mais antiga. Ela saberá o que fazer com ela. O cômodo ficou em silêncio. Clara sentiu o olhar dos outros familiares como se esperassem alguma reação sua. Mas tudo o que ela conseguiu dizer foi: uma boneca. Minutos depois, o advogado lhe entregou uma pequena caixa de madeira. Dentro dela, envolta em tecido de linho, estava a boneca. Clara a segurou com cuidado, examinando seus traços. O rosto, esculpido em porcelana, tinha detalhes incrivelmente realistas. Cílios finos, olhos vívidos de um azul profundo e cabelos castanhos presos em tranças. O vestido de renda, embora desbotado, era impecavelmente detalhado. No entanto, o que realmente chamou sua atenção foi o olhar da boneca. Não era vazio, como o de brinquedos comuns. Era penetrante, quase humano, como se estivesse avaliando Clara. A sensação a incomodou, mas ela tentou ignorar. Era apenas uma boneca, afinal. Ao voltar para casa naquela noite, Clara colocou a boneca na prateleira do quarto de hóspedes e tentou se concentrar em organizar os pertences da avó. Mas a presença da boneca parecia invadir seus pensamentos. Mais tarde, enquanto tomava um chá na cozinha, Clara ouviu um som vindo do andar de cima. Um leve rangido, como se alguém tivesse se movido. Ela congelou, ouvindo atentamente. O som veio novamente, desta vez mais alto. Com o coração acelerado, ela subiu as escadas lentamente, cada passo ecoando no silêncio. Quando abriu a porta do quarto de hóspedes, nada parecia fora do lugar. A boneca estava na prateleira, exatamente onde ela a havia deixado. Clara suspirou tentando se acalmar. Mas ao se aproximar, percebeu algo que a fez estremecer. Os olhos da boneca estavam diferentes. Antes apontavam para frente, mas agora estavam virados diretamente para a porta, como se a estivessem esperando. O amanhecer trouxe pouca tranquilidade a Clara. A noite anterior havia sido inquieta, povoada por sonhos desconexos e imagens perturbadoras.
A boneca, no entanto, permaneceu imóvel no quarto de hóspedes, sua expressão fria contrastando com a intensidade do olhar que Clara não conseguia esquecer. Determinada a manter-se ocupada, Clara passou o dia organizando os pertences da avó. Em meio a caixas cheias de fotos antigas, utensílios de cozinha e tecidos bordados à mão, encontrou uma carta envelhecida, escondida entre as páginas de um caderno de receitas. A caligrafia tremida de sua avó preencheu a folha. Nunca a ignore. O passado vive nela, mas há coisas que nunca devem ser despertadas. Clara sentiu um calafrio subir pela espinha. O que aquilo significava? Quem ou o que a carta mencionava? Por mais que tentasse afastar o desconforto, a memória dos olhos da boneca permanecia viva em sua mente. À noite, Clara decidiu relaxar assistindo televisão, mas uma sensação incômoda de estar sendo observada a fez desligar o aparelho. Por um momento, ela se perguntou se deveria simplesmente se livrar da boneca. Era apenas um objeto, mas sua presença parecia mais intensa a cada hora. No entanto, sua hesitação transformou-se em inquietação quando ouviu um som distinto, um leve arrastar, como se algo estivesse sendo movido no andar de cima. Só pode ser a madeira rangendo, murmurou para si mesma, embora soubesse que era improvável. Subindo as escadas, Clara encontrou o quarto de hóspedes exatamente como o deixara. Mas ao se aproximar da boneca, notou algo estranho. O rosto, antes impecável, parecia ligeiramente diferente. Havia uma linha fina, quase imperceptível, ao longo da testa da boneca, como uma ruga. Clara piscou, tentando se convencer de que era apenas sua imaginação. Mas enquanto examinava a boneca mais de perto, outra coisa chamou sua atenção. Suas mãos de porcelana pareciam mais ásperas, como se a textura tivesse mudado. O desconforto cresceu quando Clara pegou a boneca e a girou em suas mãos. Uma sensação estranha percorreu seu corpo, como um choque sutil, quando seus dedos tocaram o pescoço da boneca. Algo parecia pulsar dentro dela, fraco, mas inegável. Respirando fundo, Clara colocou a boneca de volta na prateleira e saiu do quarto, tentando racionalizar o que havia sentido. Estou ficando paranoica, pensou. Mas naquela noite, o pesadelo voltou. Ela se viu em um corredor escuro, com paredes que pareciam se mover. Ao fundo, uma risada baixa e macabra ecoava. Quando chegou ao final do corredor, Clara viu a boneca, mas agora ela não era apenas um objeto inanimado. Ela sorria. Clara acordou sobressaltada, com o coração disparado. O quarto estava escuro, mas ela podia jurar que algo estava diferente. Olhando em direção à porta, ela viu a silhueta da boneca sentada na beira da cama. Clara acordou com um grito preso na garganta. Seu corpo estava encharcado de suor, e o quarto parecia opressoramente silencioso. O brilho pálido da lua atravessava as cortinas entreabertas, revelando que a boneca estava de volta à prateleira. Foi só um sonho, ela murmurou para si mesma, embora não acreditasse completamente. Algo estava errado, mas Clara não sabia se era com ela mesma ou com a boneca. No dia seguinte, ela decidiu investigar. Levou a boneca até a mesa da sala de jantar, determinado a analisar cada detalhe. Seu rosto parecia ainda mais envelhecido do que no dia anterior. Linhas ao redor dos olhos davam a impressão de que ela havia envelhecido décadas em questão de horas. Determinada a encontrar respostas, Clara começou a vasculhar os pertences da avó em busca de pistas. Enquanto revirava uma caixa de fotos antigas, percebeu algo que fez o sangue gelar. Em várias fotografias, a boneca estava presente, mas com uma aparência diferente. Mais jovem, sem as rugas ou marcas que agora carregava. Numa foto especialmente perturbadora, Clara viu sua avó ainda jovem segurando a boneca com um sorriso no rosto. Mas algo estava errado. Os olhos da boneca na fotografia pareciam diferentes. Eles tinham vida.
Clara não conseguiu tirar os olhos daquela imagem, sentindo um nó no estômago. Decidiu que precisava de mais informações e lembrou-se de sua tia Marisa, uma das poucas parentes vivas que ainda mantinham contato com sua avó. "É sobre a boneca", Clara disse ao telefone, tentando soar casual. Do outro lado da linha, Marisa ficou em silêncio por um momento antes de responder. "Você realmente herdou isso dela?" Clara sentiu o tom sombrio na voz da tia. "Sim, mas tem algo estranho com ela. Parece que ela muda." "Clara, eu preciso te contar algo. Essa boneca está na nossa família há gerações. Sempre se falou que ela era amaldiçoada, mas ninguém sabe exatamente como. Coisas terríveis aconteciam sempre que ela estava por perto. Sua avó tentou se livrar dela várias vezes, mas de alguma forma a boneca sempre voltava." "Voltava? Como assim?" "Isso aconteceu comigo também", Marisa continuou, a voz agora trêmula. "Quando era criança, ela apareceu no meu quarto, mesmo depois de minha mãe ter jogado fora. Aquilo me aterrorizou por anos." Clara desligou o telefone, sentindo o peso das palavras da tia. À noite, enquanto lia mais uma vez o diário da avó, encontrou um trecho que a fez tremer. "A boneca nunca é apenas um objeto. Ela carrega o peso das almas que não podem descansar." A luz da sala piscou, e um ruído familiar ecoou pelo andar de cima. O som de algo se arrastando. Clara subiu com hesitação, cada degrau parecendo mais pesado que o anterior. Ao abrir a porta do quarto de hóspedes, ela viu algo que a deixou sem ar. A boneca não estava mais na prateleira, mas sentada na cama, com as mãos agora enrugadas e uma expressão de profundo sofrimento. No entanto, o que realmente a apavorou foi o reflexo no espelho atrás da boneca. Nele, Clara viu uma mulher de aparência fantasmagórica, com lágrimas de sangue escorrendo pelo rosto, olhando diretamente para ela. A imagem no espelho ficou gravada na mente de Clara. Por mais que piscasse, esfregasse os olhos ou tentasse racionalizar, a sensação de que havia realmente visto uma mulher chorando lágrimas de sangue não desaparecia. Determinada a encontrar respostas, Clara passou a noite folheando o diário da avó. Cada página era uma mistura de memórias e desabafos sobre a boneca. Uma frase em particular chamou sua atenção. "Ela carrega os segredos que nunca conseguimos confessar. Cada geração deixa algo para trás e ela guarda tudo." Enquanto lia, Clara começou a ouvir um som distante, algo entre um choro abafado e um sussurro. O som parecia vir da sala de estar. Descendo as escadas com o coração disparado, Clara encontrou a boneca sentada no sofá, exatamente no centro, como se tivesse sido colocada ali deliberadamente. No entanto, ela sabia que não a havia tirado do quarto de hóspedes. "O que você quer de mim?" Clara sussurrou, sentindo-se tola por falar com um objeto inanimado. Mas antes que pudesse se afastar, algo gelado tocou seu tornozelo. Clara deu um salto, mas não havia nada lá. O choro abafado voltou, agora mais próximo, quase como se estivesse ao seu lado. Desesperada por respostas, Clara decidiu ir à biblioteca local na manhã seguinte para pesquisar a história da boneca e de sua família. Vasculhando antigos registros e recortes de jornais, ela encontrou algo que a fez tremer. Um artigo datado de 1924 narrava o trágico incêndio em uma fazenda pertencente à sua família. O fogo havia matado uma jovem chamada Isadora, uma tia-avó de quem Clara nunca ouvira falar. A foto do artigo mostrava Isadora segurando a boneca, com um sorriso forçado e olhos cheios de tristeza. Uma nota ao pé da página mencionava que Isadora havia sido acusada de bruxaria antes do incêndio e que a boneca era considerada um instrumento de maldição. Enquanto voltava para casa, Clara sentia o peso de um segredo que parecia vivo ao seu redor. Naquela noite, sua tentativa de dormir foi interrompida por outra visão. Desta vez, Clara estava em um campo de trigo. O cheiro de fumaça impregnava o ar, e as chamas dançavam ao longe.
No meio do campo, Isadora estava de joelhos, segurando a boneca com força contra o peito, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. "Por favor, liberte-me", Isadora sussurrou, olhando diretamente para Clara. Clara acordou sobressaltada, seu corpo tremendo e a garganta seca. Quando olhou para o lado, a boneca estava sentada na cadeira ao lado de sua cama, com o rosto agora ainda mais enrugado. Mas o pior foi o som que ela ouviu naquele momento. Não era um choro, nem um sussurro. Era uma risada baixa e arrastada, vinda da boca da boneca. Clara não conseguia tirar os olhos da boneca. Aquela risada baixa, quase gutural, parecia vibrar no ar, mas os lábios da figura de porcelana permaneciam imóveis. Mesmo assim, Clara sentia que a risada vinha dela. Com o coração disparado, Clara pegou a boneca e a jogou dentro de um baú de madeira no porão. Trancou-o com força, dobrando-se ao peso do que estava acontecendo. Sentia-se à beira da loucura. "Isso é impossível! É impossível!", murmurou para si mesma, tentando convencer-se de que era tudo fruto de sua imaginação. Mas a casa parecia viva. Os estalos do piso e os sussurros distantes pareciam segui-la de cômodo em cômodo. Quando finalmente se deitou, exausta, Clara teve um sonho ainda mais perturbador. Desta vez, ela estava dentro de um quarto antigo, iluminado apenas pela luz trêmula de velas. No centro, uma mulher, que Clara reconheceu como Isadora, segurava a boneca diante de um espelho. Isadora parecia estar em transe, murmurando palavras em uma língua desconhecida. De repente, o reflexo no espelho mudou. A boneca já não estava em seus braços, mas agora parecia uma versão sombria e distorcida de Isadora. Uma figura pequena, mas carregada de algo profundamente maligno. Isadora gritou no sonho, e o espelho se estilhaçou em 1000 pedaços. Quando Clara acordou, uma frase ecoava em sua mente como se tivesse sido sussurrada diretamente em seu ouvido. Ela é um reflexo do que foi escondido. Determinada a desvendar o que aquilo significava, Clara voltou ao diário da avó. Desta vez, ao folhear as páginas, encontrou algo que havia passado despercebido. Uma página colada ao fundo. Com cuidado, ela descolou o papel e revelou uma confissão aterrorizante. "Eu tentei proteger minha família, mas falhei. A boneca não é apenas um objeto. Ela guarda a dor, os pecados e as maldições de nossas gerações. Isadora tentou usar a boneca para escapar de seu destino, mas em vez disso prendeu sua alma dentro dela. A boneca envelhece porque carrega os pecados que nunca confessamos. Cada ruga é um segredo revelado." Clara sentiu o peso do papel em suas mãos. Tudo fazia sentido agora. Os sonhos, os sussurros, a presença constante da boneca. Ela não era apenas um brinquedo. Era um receptáculo para gerações de segredos sombrios. Mas o que a avó não havia revelado era como acabar com aquilo. Havia uma maneira de libertar Isadora, ou seria Clara a próxima a carregar o peso da boneca? Enquanto tentava processar as revelações, um ruído seco ecoou pela casa. O baú no porão. Desesperada, Clara correu até lá, só para encontrar o cadeado quebrado e o baú vazio. A boneca estava de pé no centro do porão, com uma expressão que parecia mais viva do que nunca. Ela não estava sozinha. Uma sombra projetava-se atrás dela, alta e ameaçadora, com os contornos inconfundíveis de uma mulher. Isadora. "Ajude-me!" A voz da sombra ecoou, rouca e cheia de sofrimento. Clara caiu de joelhos, sem saber se deveria ajudar ou fugir. Clara permaneceu ajoelhada no chão do porão, encarando a sombra que pairava atrás da boneca. Isadora parecia mais sólida a cada instante, seus traços marcados pelo sofrimento, mas seus olhos imploravam por algo além do medo. "Ajude-me!" A voz ecoou novamente, mas desta vez, Clara notou uma urgência diferente, quase humana. "Como eu posso ajudar? O que você quer de mim?" Clara perguntou, a voz trêmula.
A boneca, ainda imóvel, parecia pulsar com uma energia palpável. De repente, Isadora deu um passo à frente e Clara sentiu o ar ao seu redor tornar-se pesado. Você precisa confessar, Clara, confessar os segredos de sua família. Eles estão trancados aqui, disse Isadora, apontando para a boneca. Clara balançou a cabeça em confusão. Eu não sei de nada. Não tenho segredos para confessar. Não são os seus segredos, Isadora respondeu. São os pecados enterrados por gerações. Eles usaram a boneca como um depósito para suas culpas. E agora, ela quer um novo guardião. As palavras de Isadora atingiram Clara como um golpe. Guardião. Seria esse o motivo pelo qual sua avó a deixara com a boneca? Eu não vou aceitar isso, Clara gritou, levantando-se de súbito. Eu não vou me tornar parte dessa maldição. A sombra de Isadora oscilou e sua expressão mudou, tornando-se mais sombria. Se não me libertar, você será tomada, Clara. A boneca exige um sacrifício e você é a próxima na linhagem. De repente, a boneca começou a mudar. Suas feições se retorciam, os olhos afundavam nas órbitas. E a boca entreaberta parecia sussurrar palavras em um idioma antigo e incompreensível. Clara sentiu uma força invisível puxando-a para mais perto. Lutando contra o medo, Clara pegou a boneca em um impulso desesperado e saiu correndo do porão. Trancou a porta atrás de si e tentou pensar no próximo passo. Determinada a acabar com aquilo, Clara voltou ao diário da avó, procurando qualquer pista sobre como interromper a maldição. Em uma das últimas páginas, encontrou um ritual descrito de forma críptica. Para libertar as almas, deve-se enfrentar o reflexo da verdade. Confesse o que foi escondido e deixe o fogo purificar o receptáculo. Mas cuidado, o preço da redenção é o sofrimento. Clara não sabia o que significava enfrentar o reflexo da verdade, mas a menção ao fogo parecia clara. Seu coração apertou ao pensar na possibilidade de destruir a boneca. Mas seria esse o único caminho? Mais tarde, naquela noite, enquanto Clara refletia sobre o ritual, ouviu passos leves no corredor. Pegando uma lanterna, ela seguiu o som até o andar de cima. A porta do quarto de hóspedes estava aberta e dentro, a boneca estava novamente sentada na cadeira. Ao lado dela, no espelho, Clara viu algo que a fez estremecer. Não era apenas o reflexo de Isadora, mas agora havia outros rostos, pálidos, retorcidos, cheios de dor. Eles sussurravam em uníssono: libere-nos. Clara caiu para trás tentando entender o que havia visto. Mas antes que pudesse reagir, sentiu uma presença fria atrás de si. Quando se virou, viu Isadora mais uma vez, agora com um olhar quase implorante. Escolha, Clara. Ou liberte-nos, ou tome nosso lugar. Clara sentiu o peso das palavras de Isadora enquanto a presença espectral pairava à sua frente. O porão parecia sufocante, as paredes quase se fechando ao redor. A boneca, sentada na cadeira, era o centro de tudo, irradiando uma energia opressiva que fazia o ar vibrar. O que significa enfrentar o reflexo da verdade? Clara perguntou, sua voz carregada de desespero. Isadora não respondeu diretamente. Em vez disso, apontou para o espelho ao lado da boneca, sua expressão carregada de tristeza e advertência. Tudo o que você precisa saber está aí, mas você deve estar disposta a encarar. Clara hesitou antes de se aproximar do espelho. Ao olhar, não viu seu reflexo habitual. Em vez disso, o espelho começou a distorcer, mostrando cenas de sua família, de pessoas que ela reconhecia apenas em fotos antigas, cometendo atos que a fizeram estremecer. Traições, mentiras, violência, tudo estava lá, como um registro inescapável dos pecados de gerações passadas. No centro de cada cena, a boneca aparecia, observando, sempre presente. Clara começou a entender. A boneca não apenas guardava os segredos, ela era o reflexo de tudo o que havia sido escondido.
Isso é o que vocês fizeram? Usaram a boneca para esconder suas culpas? Clara gritou, dirigindo-se a Isadora e aos rostos no espelho. Sim, Isadora respondeu com amargura. Cada geração depositou nela o que não podia carregar. Mas tudo tem um limite. E agora, ela quer algo mais. Clara sentiu uma onda de raiva e frustração. Não era justo que ela, que nada tinha a ver com aqueles segredos, fosse forçada a pagar o preço. Mas então percebeu algo. O ritual não era apenas sobre destruir a boneca, era sobre enfrentar aquilo que ela representava. Se eu confessar, isso vai acabar? Clara perguntou, tentando manter a voz firme. Confessar não é suficiente, Isadora respondeu. Você deve aceitar o peso, senti-lo como nós sentimos. Somente então ela poderá ser destruída. Clara olhou para a boneca, que parecia mais viva do que nunca. Seu rosto agora estava completamente enrugado, as feições distorcidas em uma expressão de agonia. Tomando coragem, Clara posicionou-se diante do espelho e começou a falar, relembrando cada pecado que havia testemunhado nos reflexos. Era como se sua voz carregasse não apenas palavras, mas também o peso emocional de gerações. Eu confesso a traição de minha família, confesso as vidas destruídas, os segredos enterrados e as dores ignoradas. Eu confesso tudo. Enquanto falava, o espelho começou a rachar, como se não pudesse conter a força das verdades que Clara revelava. A boneca vibrou na cadeira, sua expressão alterando-se entre raiva e alívio. De repente, uma voz ecoou do espelho, uma mistura das vozes de Isadora e das outras almas presas ali. Prove que é digna. Clara sentiu uma dor intensa atravessar seu peito, como se estivesse carregando todo o peso de seus antepassados. Caiu de joelhos, mas continuou, enfrentando os rostos no espelho, gritando contra o turbilhão de emoções. Finalmente, com um último grito, o espelho explodiu em uma chuva de estilhaços. Clara protegeu o rosto com os braços, mas ao abrir os olhos, viu algo que a fez hesitar. A boneca estava caída no chão, imóvel. Mas a presença de Isadora não havia desaparecido. Ela estava de pé, agora mais sólida, e olhava para Clara com uma expressão de alívio e dor. Você está quase lá, disse ela, antes de desaparecer como fumaça ao vento. Clara olhou para a boneca. Sabia que o pior ainda estava por vir. A casa parecia mais silenciosa do que nunca. O som dos estilhaços de vidro ainda ecoava em sua mente, enquanto Clara permanecia de joelhos, encarando a boneca caída no chão. O ar ao seu redor estava carregado de tensão, como se algo estivesse prestes a acontecer. A presença de Isadora havia desaparecido, mas Clara sentia como se algo invisível a observasse. Ela não sabia exatamente o que aconteceria a seguir, mas uma sensação de que o ciclo estava longe de ser quebrado a consumia. Ela se levantou lentamente, sentindo um cansaço profundo tomar conta de seu corpo. Quando olhou para a boneca, viu algo que a fez parar no lugar. Sua face já não estava mais enrugada, mas sim suave, quase inocente. A transformação parecia incompleta, e Clara soubera instintivamente que algo ainda precisava ser feito. Ela pegou a boneca e a segurou em suas mãos, olhando para o reflexo de seu próprio rosto no espelho quebrado. A imagem que refletia parecia mais distante, como se não fosse mais a Clara que ela conhecia. Era uma versão mais velha, com olhos marcados pela dor, uma alma sobrecarregada. Foi então que ouviu o sussurro, baixo e contínuo. As vozes que falavam em uníssono dentro da casa começaram a se intensificar, e Clara sentiu como se estivesse sendo puxada para dentro delas, uma força que não podia escapar. Ela respirou fundo, as palavras de Isadora ainda ecoando em sua mente. Prove que é digna. O peso de seu destino estava sobre ela agora, e Clara sabia que não poderia fugir. A maldição exigia um último sacrifício.
Ela desceu as escadas até o porão novamente, onde tudo havia começado. A boneca em suas mãos parecia mais pesada a cada passo, como se estivesse absorvendo sua energia. Clara sabia que não teria mais volta. Ao entrar no porão, as sombras pareciam se fechar ao seu redor, a escuridão engolindo cada canto. As vozes eram mais fortes agora, misturando-se em um grito coletivo, clamando por libertação. Ela se aproximou do altar improvisado, onde a boneca estava originalmente, sentindo o peso daquilo que estava prestes a fazer. O que devo fazer? Clara pensou, sua mente em frenesi. O ritual ainda não estava completo, e a resposta parecia vir de dentro de si mesma. Ela sabia que a única forma de destruir a boneca de uma vez por todas seria dar à maldição o que ela queria. Um sacrifício final, uma vida que encerrasse o ciclo. Mas quem seria esse sacrifício? Clara olhou para a boneca e uma ideia sombria lhe atravessou a mente. Ela olhou para as próprias mãos, que agora tremiam, e sentiu o peso da verdade. O sacrifício não era algo que ela pudesse dar, era algo que ela já havia dado, desde o momento em que a boneca havia entrado em sua vida. Sem outra escolha, Clara levantou a boneca acima de sua cabeça, sentindo o peso da maldição se concentrar na figura de porcelana. O que restava agora era a destruição final, o fim da linhagem, da dor, dos segredos e das almas aprisionadas. Com um último suspiro, Clara quebrou a boneca no chão, a força do impacto fazendo com que o som da quebra ecoasse por toda a casa. As vozes cessaram instantaneamente e um silêncio profundo e absoluto tomou conta do ambiente. Por um momento, tudo pareceu estar em paz. Mas então, o chão tremeu. O ar ficou gelado e uma forma espectral começou a se materializar diante de Clara. Isadora apareceu diante dela, sua figura agora quase translúcida, mas com um sorriso de gratidão. "Você fez o que era necessário. Agora estamos livres", disse ela, antes de desaparecer em uma explosão de luz fria. Clara ficou ali, sozinha, no silêncio absoluto. Não sabia se o ciclo havia realmente terminado ou se uma nova versão da maldição tomaria forma. Mas no fundo, ela sabia que o peso da boneca já não a atormentava mais. Quando o amanhecer chegou, Clara saiu da casa, deixando tudo para trás. A boneca, a maldição, os segredos enterrados, tudo havia sido destruído. Mas ao olhar para trás, algo em sua mente sussurrou. E se o sacrifício não tivesse sido suficiente? A luz do amanhecer nunca parecera tão calma para Clara. Ela caminhava pela estrada, seus pés pesados e seu corpo exausto após a luta contra o que parecia ser a maldição que corria por gerações. A casa atrás de si estava agora em silêncio, mas algo dentro dela ainda sussurrava. Uma sensação de que a paz conquistada tinha um custo. Enquanto se afastava da propriedade, Clara olhou para o céu, como se esperasse que ele lhe desse uma resposta. Mas o que sentia era vazio. Havia perdido tanto durante aqueles dias que não conseguia mais confiar nas próprias certezas. A maldição estava destruída, ou pelo menos era isso que ela queria acreditar. Mas algo no fundo de sua mente, uma sombra persistente, lhe dizia que a história estava longe de ter acabado. Nos dias que se seguiram, Clara tentou retomar sua vida, afastando-se do pesadelo que quase a consumiu. Ela encontrou um novo apartamento na cidade e afastou-se da velha casa da avó, tentando limpar sua mente e dar fim ao capítulo mais sombrio de sua vida. Porém, as noites eram ainda mais difíceis. Os pesadelos a assombravam, e sempre que fechava os olhos, sentia a presença da boneca, como se ela estivesse observando, esperando. Uma noite, enquanto tentava dormir, Clara ouviu o som familiar de passos na casa. Seus olhos se abriram, o coração disparado. Ela se levantou rapidamente, sentindo uma agonia apertando seu peito. Sem saber o que a estava impulsionando, Clara se levantou e se dirigiu ao quarto escuro. Seu reflexo na janela parecia uma sombra distante, e ela parou por um momento sentindo uma presença familiar.
Mas quando virou a cabeça, algo a fez gelar de terror. Em cima da mesa, uma caixa estava aberta. No interior, a boneca estava novamente lá, imutável, com sua expressão de porcelana fria. Clara avançou com os pés pesados, sua mente tentando processar o impossível. Ela tinha destruído a boneca. Ela tinha quebrado tudo, mas ela estava de volta. A boneca parecia mais velha agora, mais desgastada, com rachaduras profundas e marcas como se tivesse sido agredida, mas seus olhos, os olhos estavam mais vivos. O reflexo no vidro da janela mostrava claramente uma figura de pé atrás de Clara. Uma sombra que ela conhecia muito bem. A silhueta de Isadora. Clara congelou. Ela sentiu a respiração pesada e o ar parecia denso, como se as paredes estivessem se comprimindo ao redor dela. Eu pensei que tinha acabado. Clara murmurou, mas a voz de Isadora ecoou em sua mente, fria e distante. Você quebrou a boneca, mas não destruiu o que ela carrega. Ela já é parte de você, Clara. E agora, ela quer mais. Clara sentiu suas pernas cederem e caiu no chão, com a mente turva e o corpo tremendo. Uma dor intensa surgiu em seu peito, e ela sentiu que a maldição finalmente a tomaria. Mas antes que pudesse entender o que estava acontecendo, as sombras no quarto começaram a se mover. Elas não estavam mais limitadas a Isadora. Agora, haviam outros rostos surgindo, saindo das paredes, como almas perdidas, dispostas a se vingar pela dor que haviam carregado por tanto tempo. Clara olhou para a boneca uma última vez. Ela sabia que o sacrifício ainda estava por vir, e ela era a única capaz de libertar-se, mas também de fazer com que essa maldição nunca mais voltasse a assombrar. Com um grito sufocado, Clara levantou-se, segurou a boneca em suas mãos e avançou para a janela. Olhou para fora, para o vazio da noite. A decisão estava tomada. Ela sabia que não poderia fugir para sempre. Com um último suspiro de coragem, Clara pulou pela janela. Mas enquanto caía, uma risada baixa e amarga ecoou pela casa, e ao seu redor, a escuridão parecia se espalhar, como se tudo tivesse apenas começado. O impacto da queda foi terrível, mas Clara não sentiu dor. Algo a manteve suspensa, como se o próprio ar tivesse se transformado em uma rede de sombras. Ela estava no chão, mas o seu corpo não parecia mais pertencente a ela. A sensação de despersonalização a envolvia, e ela se levantou com dificuldade, como se estivesse sendo guiada por forças invisíveis. O vento frio da noite cortava sua pele, e a cidade parecia tão distante, como um cenário apagado de uma memória perdida. Clara olhou ao redor, vendo a velha casa da avó agora em ruínas à sua frente. A propriedade estava envolta em uma névoa espessa, e as luzes da cidade, embora visíveis, pareciam fracas e irreais. Quando olhou para a boneca, ela viu o que temia. Isadora estava ali, mais próxima do que nunca, mas não era mais apenas um reflexo. Era uma presença real, uma entidade feita de sombras e dor, e seu sorriso era cheio de uma satisfação sombria. Você não pode fugir, Clara. A boneca é sua agora e sua alma pertence a ela. Clara tentou falar, mas sua voz se perdeu no ar. Ela estava paralisada pela verdade que de alguma forma já sabia. A maldição não havia terminado. Ela tinha sido marcada desde o momento em que havia herdado a boneca. Isadora deu um passo em sua direção e o mundo ao redor de Clara pareceu desabar. Tudo estava em ruínas, não apenas a casa, mas a própria essência de sua realidade. As paredes se desintegravam, as sombras se fundiam em um único ponto, e a boneca em suas mãos parecia pulsar com uma energia própria, como se estivesse viva. Não, eu não quero isso! Clara gritou, mas não havia mais ninguém para ouvi-la. A boneca parecia sorrir. Seus olhos brilham com uma malícia insuportável. Clara sabia que, em algum nível, ela havia se tornado parte daquilo. Mas, ao mesmo tempo, o peso da maldição a empurrava para frente, como se fosse o único caminho possível.
Isadora avançou até ela e Clara sentiu a presença da entidade se infiltrar em sua mente. Era como se a casa inteira fosse uma extensão de seu próprio ser agora. Ela podia ouvir as vozes das almas presas, cada uma delas clamando por vingança, e sabia que sua escolha estava prestes a ser feita. Mas havia algo mais. Clara não estava mais sozinha. De repente, ela ouviu um som suave, como um sussurro. Algo familiar. Sua avó? A imagem de sua avó apareceu brevemente em sua mente e Clara compreendeu. A boneca não era apenas uma entidade de sofrimento e maldição. Era também um reflexo do amor perdido, das feridas do passado. A avó de Clara havia criado essa maldição, mas também tentara escondê-la, protegê-la. Mas o fardo do segredo havia sido transferido para ela. Com um esforço supremo, Clara fechou os olhos, sentindo o peso da boneca em suas mãos. Ela se entregou ao destino, não mais como uma vítima, mas como alguém que agora tomava o controle de sua própria história. Ela sabia que não havia mais escape, mas também compreendia que havia uma escolha a ser feita, uma escolha que quebraria o ciclo. Com um grito final, Clara levantou a boneca e a lançou contra o chão. A figura de Isadora, a maldição, a dor de gerações. Tudo se desfez em um estalo. O ar ao redor se dissipou como se nunca tivesse existido. E de repente, a casa estava em silêncio novamente. Clara caiu de joelhos, sem forças, mas com a sensação de que algo dentro dela havia sido libertado. Ela olhou para a boneca, que agora estava partida em pedaços. As vozes, as sombras, tudo havia se extinguido. E pela primeira vez, Clara sentiu que o círculo estava fechado. Mas ao olhar para trás, a linha tênue entre o real e o sobrenatural ainda a assombrava. A casa da avó estava vazia, mas em algum lugar, muito longe, ela podia jurar que ouviu um sussurro familiar. Um sussurro que dizia: o sacrifício nunca é suficiente. Se você se conectou com a história de Clara e a luta contra o mal que espreita nas sombras, compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário. Afinal, a verdadeira libertação está em contar nossas histórias e nunca deixar que o silêncio seja mais forte do que a voz da verdade.